Palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular.
aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos assentar, queridos irmãos e irmãs. Hoje continuamos a celebrar a 8ª da Páscoa do Senhor, porque a Páscoa, compreender a ressurreição de Cristo, ela não cabe apenas em um dia. E por isso que ela precisa ser estendida ao longo de outros dias, para que possamos ter a oportunidade de compreender o que o Senhor espera de cada um de nós. E celebrar a festa do nosso padroeiro, o trido que nos prepara para a festa,
é um convite de fazer uma reflexão sobre como que os santos podem nos ajudar neste caminho, na conversão, na mudança do nosso coração, muitas vezes de tirar a indiferença dentro de nós para podermos viver aquilo que o próprio Senhor hoje nos convida a viver. E como um tema proposto para esse dia, vamos refletir sobre o caminho da participação. Viver a experiência do amor de Deus não é estar alheio às coisas. Não é dizer que apenas eu conheci o Senhor e achar que isso basta. Mas a primeira leitura hoje dos Atos dos Apóstolos já nos mostra de que aqueles que fizeram a experiência do Senhor querem participar da vida das outras pessoas. E aqui a gente não precisa compreender o participar como um cuidar da vida dos outros, mas um participar de querer estar próximo, de querer mostrar que viver a experiência do amor de Deus, que viver a experiência da comunhão, viver a experiência do cuidado e da misericórdia, é o que Deus espera de cada um de nós. Por isso que participar é um convite, para que compreendamos que a nossa vida só encontra um verdadeiro sentido quando prestamos atenção naqueles que estão ao nosso redor. A nossa vida só vai encontrar um verdadeiro sentido quando percebemos que no outro é o sentido do meu próprio caminho. Até porque o sentido da nossa própria história não termina em nós mesmos, mas termina no encontro com o outro, que é diferente de mim, que tem os seus sofrimentos, que tem as suas angústias. E hoje, os dois discípulos, que nos é retratado na primeira leitura, nos fala que a sua vida e a sua missão é de ir ao encontro daqueles que mais precisam. Só que é interessante de perceber de que existe uma dualidade de movimentos. Enquanto os discípulos que compreenderam viver a experiência do amor de Deus vai ao encontro de quem precisa, existem aqueles que não se importam com os outros. E pior, ainda acusam e ainda querem barrar aqueles que querem fazer o bem. E aí, queridos irmãos e irmãs, hoje nós precisamos nos perguntar sobre como nós queremos participar do reino de Deus. O participar a partir do que hoje os discípulos nos mostram, de que a nossa vida encontra sentido no outro, de que nós faremos a experiência de vida quando nós perdermos a nós mesmos, ou se vamos continuar a insistir de que o reino de Deus é aquilo que a minha cabeça concebe, é aquilo que eu acho como verdadeiro, o que eu acho que é o certo. E muitas vezes, e quantas vezes podamos os outros que querem fazer o bem. Enquanto o outro que faz o bem deveria ser um testemunho para nós, não, o outro que faz o bem nos incomoda. Por quê? Porque não queremos nos comprometer com o melhor para as outras pessoas. Porque é muito mais fácil ficar no meu canto, é muito mais fácil ficar aqui quieto, é muito mais fácil eu não me importar. Só que aonde nós vamos viver a experiência do amor de Deus? Aonde nós vamos colocar em prática a missão que Ele dá a cada um de nós, de sermos um sinal, de sermos sal da terra, luz do mundo, para ajudar o outro a viver uma experiência de renovação do coração. E por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje devemos nos perguntar como nós estamos participando do chamado que Deus faz a cada um de nós. Será que realmente nos importamos? Será que temos realmente um olhar sensível para o sofrimento das pessoas? Ou será que muitas vezes nós damos mais importância ao nosso próprio querer, ao nosso próprio egoísmo, ao nosso próprio bem-estar, sendo que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor estão no fracasso, na angústia, nas tristezas do coração? E queridos, isso não pode ser indiferente a nós, ainda mais nós que estamos aqui, que compreendemos que o centro da nossa vida, que o centro da nossa fé é o Senhor, que quis participar da vida das pessoas, que quis se importar, tanto que se importou tanto que acabou numa cruz.
Tanto que nós ouvimos na semana passada, colocaram Jesus numa cruz por inveja, porque estavam perdendo a atenção das pessoas, porque estavam com medo de perder o próprio poder. Só que, queridos, o poder, o status, a atenção desse mundo não é nada, porque são coisas que passam. Mas a palavra, o amor, a esperança que brota no nosso coração a partir de uma experiência de Deus, isso permanece para sempre. E hoje nós somos convidados a fazer esta reflexão. Como participamos do reino de Deus? Como participamos do chamado que Deus faz a cada um de nós? E aqui a gente não pode se apegar no sentido de que devemos ir ao encontro do outro apenas no sofrimento. Porque talvez muitos de nós não queiram viver a experiência de fé porque acham que é só isso, é só sofrimento, é só angústia. Se eu começar a rezar vai aparecer assombração, porque quanto mais rezo, mais assombração aparece. E muitas vezes nós achamos que a vida de fé é isso, é sofrimento. Tanto que o Papa Francisco nos fala, quantos de nós, e a maioria de nós, fica com cara de quaresma em plena Páscoa, porque acha que a vida é um sofrimento. Mas não, Deus nos convida a viver uma vida nova, a contemplar também as graças que Deus concede na nossa história. Bendito aquele que vem, bendito o nome do Senhor, que vem nos mostrar de que a vida também pode ser preenchida de um sentido que nos dá força para continuar. Vamos sim nos deparar com o sofrimento, vamos nos deparar com as decepções ao longo do caminho, mas o que nos dá força é compreender e perceber tantas graças que Deus já nos concedeu ao longo do caminho. Eterna é a misericórdia de Deus. E, queridos, nós não podemos nos esquecer disso. Só que isso é um traço da nossa humanidade. Vivemos a graça de Deus. Se olhamos para a nossa própria história, quantas vezes foi a mão do Senhor que nos sustentou? Mas é a primeira dificuldade a aparecer, a gente já se esquece de tudo isso. Trazendo para a nossa própria realidade. Se você faz 10 coisas boas e vacila uma vez, eles vão esquecer do que você fez e vão se lembrar apenas da queda que você teve. E, queridos, isso não é justo com os outros, isso não é justo conosco. Não queremos, a partir dessa atitude, participar da vida das pessoas. Pelo contrário, queremos sobressair, queremos estar acima dos outros, queremos estar e sermos melhor do que as outras pessoas. E não é isso que Jesus vem nos apresentar. Tanto que na quinta-feira ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor e dizeis bem, mas eu que sou abaixo para lavar os pés, fazei vós as mesmas coisas. Queridos, nós não estamos aqui numa competição para saber quem é mais santo que o outro. Não estamos aqui numa corrida para saber quem que vai chegar primeiro no céu. Até porque todos nós, eu acredito, querem chegar no céu. Mas se eu perguntar se quer chegar hoje, ninguém vai querer. Mas então o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui para compreender o que Deus espera de nós. E por isso que o convite de sermos aqueles que participam da vida dos outros precisa ser o que direciona o nosso caminho. Precisa ser o que direciona a nossa missão. De ajudar o outro a compreender de que a sua vida, a partir da luz de Deus, tem um sentido. Que mesmo diante do nosso sofrimento, é Ele quem nos sustenta. Tanto que o evangelho de hoje, e é muito interessante porque o evangelho que nos é apresentado, é o evangelho que o Papa Francisco usou para o documento final sobre o sínodo. Estar junto com os discípulos. Mas em primeiro lugar, lá nos primeiros versículos, o que nós escutamos? Jesus aparece aos seus. Só que o que os discípulos estão fazendo? Eles voltaram à sua rotina normal. Porque Jesus foi crucificado, aquele que deveria ser o Messias, morreu. E talvez ali eles falaram assim, poxa, se ele que era tão bom, se ele que falava do amor de Deus, se ele que falava sobre a misericórdia, ele que percebia as pessoas que estavam ao seu redor, não fez nada de mal, acabou numa cruz, então não tem por que continuar.
Vamos voltar à rotina normal. Vamos voltar a sermos pescadores. Vamos voltar a cuidar daquilo que cuidávamos antes. Só que o interessante é o quanto que o movimento de Jesus, mais uma vez, que quer continuar a participar da vida das pessoas, vai ao encontro daqueles discípulos. Isso mostra o quanto ele não desiste de nós, mesmo quando nós damos as costas para o projeto de Deus, mesmo quando nas decepções não queremos acreditar nele mais, mesmo quando perdemos um ente querido, a primeira pessoa que nós perguntamos, Deus, por que o Senhor fez isso? Mesmo quando damos as costas, ele faz o movimento de ir ao encontro. Porque o que está dentro da essência do Senhor é participar da nossa própria história. Tanto que eles estão lá, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Isso mostra muitas vezes os fracassos da nossa vida. Mas que não deve nos desanimar, porque o Senhor está ali ao nosso lado. Lançai as redes de novo. E eles fizeram uma grande pesca. Queridos, quantas vezes Deus falou para você, tenta de novo, vai de novo, recomeça de novo. E quantas vezes nós não escutamos, porque não temos esperança que Deus tem o melhor para nós. Muito pelo contrário, colocamos a nossa esperança em nós mesmos, frágeis como somos. E queridos, por melhor que nós sejamos, ainda não somos perfeitos. Somos passíveis de vacilar, passíveis de cair, passíveis de decepcionar os outros. Mas o Senhor está aqui de novo te fazendo esse convite. Lance as redes de novo. Venha participar da minha alegria. E hoje nós precisamos saber qual que é a resposta que brota do nosso coração. Tanto que quando eles percebem, e o discípulo que Jesus amava diz, é o Senhor, Pedro vai ao encontro dele. Pedro, muitas vezes, cabeçudo como era, teimoso, muitas vezes não compreendia. Mas o interessante da característica de Pedro é o quanto ele se movimenta ao encontro do Senhor. E quantas vezes o Senhor vai ao encontro dele. Pedro era aquele que o negou por 3 vezes. Mas mesmo assim Jesus foi ao encontro dele. Mesmo assim Jesus tinha esperança no que ele trazia dentro do seu coração. E queridos, não podemos perder a esperança dentro dos nossos corações. Não podemos perder a esperança nas pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos perder a esperança de dias melhores. Porque o Senhor está aqui hoje para te dizer, lança novamente as redes, tenta de novo, recomeça, levanta, enxuga as lágrimas e continuemos o nosso caminho. Tanto que no final, quando os discípulos chegam lá na praia, o banquete já está pronto. Porque o Senhor oferece o melhor a cada um de nós. E essa imagem, para mim, ela sempre me marca, porque sempre se fala do céu como um banquete, que quando chegarmos vai ser o banquete celeste. Queridos, o estar em comunhão, sentados à mesa para compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante porque hoje nós escutamos já o final do Evangelho de João, mas lá no começo, nas bodas de Caná, como que Jesus já demonstra que ele quer participar da vida das pessoas? Ele foi convidado para um casamento, e ele foi. Ele queria estar lá, ele queria compartilhar da alegria daquele casal. Ele queria participar da vida das pessoas. E quantas vezes nós somos convidados a participar da vida dos outros. Mas muitas vezes por mesquinhez, por egoísmo, por achar que o outro não é digno da nossa presença, nós recusamos, não vamos ao encontro. Os outros que venham ao meu encontro. Eu não me esforço para ir ao encontro do outro. Mas se a gente para olhar a nossa própria história, quantas e quantas vezes Deus veio ao nosso encontro, mesmo sem merecermos. E isso mostra que o que caracteriza a missão de Jesus é esse querer participar da nossa própria história. Das alegrias, mas também das tristezas. Até porque o que define muito Jesus é que ele era aquele que chorava com os que choravam,
mas que sorria com os que sorriam. Ele estava ali, ele participava, ele se movimentava para ir ao encontro. E hoje nós, repito, somos convidados a compreender como participamos da vida daqueles que estão ao nosso redor. Queridos, não basta estar aqui, ficarmos esperando o dia que seremos encontrados. Mas nós precisamos fazer o movimento de ir ao encontro daqueles que precisam de nós. E é essa esperança que deve mover o nosso próprio coração. Tanto que, se olhamos para a história do nosso padroeiro, ele fez a experiência da conversão, a experiência da misericórdia de Deus no último momento. Mas ele acreditou. Enquanto um difamava, ele acreditou. Senhor, lembra-te de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é tarde para viver uma vida nova. Não é tarde para querer recomeçar. E por isso que hoje Deus nos relembra e renova o chamado que nos faz. Lança as redes novamente, porque eu já estou esperando por cada um de vocês com um banquete aqui na minha presença. E que São Dimas interceda por nós, renove o nosso coração, nos dê a graça de tirar a indiferença para vivermos o amor sincero e o amor que une a cada um de nós como irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos,